Bom dia, Espírito Santo! Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia para você que está sintonizado aí na nossa programação. Você está pela 94 FM. Programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia para você que está no sítio, na chácara, nas fazendas, você que está em casa. Receba aí o nosso abraço. E nessa manhã é uma manhã de vitória, uma manhã que a gente sempre fica de prontidão para receber aquilo que Deus tem de melhor para nós. E aproveite, querido irmão, cada segundo. Aproveite cada segundo que você tem para agradecer, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Porque tudo aquilo que você vai receber no mundo celestial é o que você está plantando diariamente na sua vida, tá? Então, use o seu tempo, use os seus segundos, minutos que você tem para plantar, para falar, para fazer o melhor que você pode fazer. Para que no mundo espiritual, no mundo celestial, para onde você vai, você possa colher. Se caso você estiver plantando coisa negativa, coisa ruim, você sabe que você vai colher. Mas eu espero que cada um de vocês que virem essa live possa mudar de ideia, ser um novo homem, uma nova mulher, abandonando totalmente as coisas daqui. Porque aqui é tudo passageiro. Isso aqui passa. Mas a vida espiritual, sua alma e seu espírito, seu corpo fica aqui para virar pó. Mas a alma e o espírito, ele vai ou para Deus ou para baixo, né? Vai para Satanás. Ou você vai para Deus ou vai para o diabo. Não tem como meio termo, tá? E tudo vai depender daquilo que você está plantando aqui na terra. Então é muito importante, querido irmão, querida irmã, a gente gosta sempre de estar lembrando, porque sempre tem pessoas novas ouvindo, e é bom que você preste atenção naquilo que o Espírito de Deus quer falar no seu coração. Eu vou ler Atos capítulo 20. Ontem nós lemos capítulo 20, você vai ver a live de ontem, vai lá no YouTube, no Facebook, você vai ver a mensagem de ontem. Nós falamos sobre o Eutico, né? O rapaz que ficou na janela, que caiu, quebrou o pescoço por ficar na janela. Por que ele caiu? Porque ele ficou na janela. Se ele estivesse lá dentro ouvindo a mensagem de Paulo, ele não teria caído. Então, isso fala da percepção da pessoa, do interesse da pessoa, tá? Aquele rapaz, ele não estava interessado, ele estava preocupado com o que estava acontecendo dentro e estava acontecendo fora. Você não pode ficar dividido, não é? Casa dividida se destrói. Então, ou é Deus ou é o mundo. Vai lá que você vai ouvir a mensagem de ontem. Bom, hoje é capítulo 20 e no versículo 24. Vou ler também Esther, tá? Capítulo 20, versículo 24. Diz assim: em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça. Veja só, querido irmão, que o apóstolo Paulo está dizendo: em nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com o ministério, cumpra com o mandato do Senhor, cumpra a missão, né? Irmãos, se nós não cumprimos a nossa missão aqui, infelizmente, não vai valer de nada, tá? Deus não mandou você aqui somente para criar filho, para casar. Deus não mandou você aqui somente para você trabalhar, comprar sua casa. Não. O propósito, irmão, é muito mais além. Eu esqueci de abrir em Esther, mas vou estar aqui abrindo em Esther para que você possa estar meditando comigo. Esther, capítulo 4, né, de Esther, versículo 1. Vamos ler o 1. Esther. Veja só a mensagem de Esther, depois você vai ler inteiro aí, tá bom? Quando soube de tudo o que havia passado, Mordecai rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco de cinza e saiu pela cidade, clamando com grande e amargo clamor. E chegou só até diante da porta do rei, pois ninguém
vestido de saco, podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias, aonde a palavra do rei e o seu decreto chegavam, havia entre os judeus grande luto com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em sacos e cinza. E então vieram as jovens de Ester e os seus eunucos e fizeram saber o motivo pelo qual a rainha muito se angustiou. E ela mandou roupas para vestir Mordecai, tirar-lhe o pano de saco, mas ele não as aceitou. Então Ester mandou chamar a Atã, um dos eunucos do rei, designado para servir-lhes, e ordenou que fosse ter com Mordecai para saber o que era aquilo, qual era o motivo. Saindo Atã a ter com Mordecai à praça da cidade que estava diante da porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo o quanto lhe tinha sucedido, inclusive a oferta da prata de Ramã dissera para que daria para os tesouros do rei pela destruição dos judeus. Veja por que Mordecai estava vestido de saco. Ele estava comovido, com muita tristeza, porque Ramã, o inimigo do povo de Deus, tinha comprado, né? Tinha comprado a liberdade deles. Quer dizer, eles ofereceu dinheiro para o rei para poder colocar um decreto para matar todos os judeus. Veja só, meu querido irmão, também lhe deu uma pia uma cópia do decreto escrito se publicara em Suzã para que destruir, para que mostrasse a Ester e fizesse saber a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e lhe suplicasse pelo povo dela. E veio Ratã e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester instruiu Ratá a dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabe que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender a ele o seu cetro de ouro, para que viva. Mas eu, nesses 30 dias, não fui chamada para ir ao rei. E quando as palavras de Ester foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta a resposta. E ele disse: não imagines que por estares no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus, pois se de todo te calares, agora socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se que não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino, a ser rainha. Então mandou a Ester que tornasse a dizer a Mordecai: vai e reúne todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, não comais nem bebais, durante 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, e ainda que seja contra a lei, se eu perecer, pereci. E assim Mordecai se foi e fez conforme tudo que Ester lhe tinha ordenado. Foi necessário, querido irmão, que eu lesse todo para que você entenda, né? Entenda qual é o propósito de que a rainha Ester foi colocada como rainha, né, da Pérsia, tá? Ela foi colocada para ser rainha, não só para ser apresentada, para exibir as suas vestes, a sua beleza, não é? Mas ela foi colocada com um propósito ali, de salvar os judeus da morte, da destruição. Foi esse propósito. E eu quero dizer para você que todos nós temos um propósito diante do Senhor. Deus nos envia nessa terra, não é de qualquer forma. Até a pessoa que nasce por estrupo, muitas vezes, tem muitos, né? Crianças, jovens, pessoas que são achadas no lixo, que a mãe e o pai têm e joga no lixo, não tem misericórdia. Até essas pessoas que nascem desta forma têm um propósito de Deus. Deus transforma toda a sua tristeza, toda a sua miséria em a prosperidade, em bênção, porque esta é a vontade do Senhor. Querido irmão, Deus tinha um propósito na vida de Ester, e na nossa leitura nós vimos que o seu tio Mardoqueu
lhe disse: quem sabe se não foi para esse momento que você chegou à posição de rainha. Esther era uma menina órfã que acabou virando rainha. Parece roteiro de filme, porém foi real. E ainda como rainha, teve a sua vida colocada em risco ao tentar salvar o seu povo. E no final da história, Esther salva a sua vida e as de todo o seu povo. Suas armas foram a obediência, paciência e a oração. Qual é as armas que nós usamos, querido irmão, para vencer as batalhas? Nós sabemos que a nossa batalha, ela não é física, mas ela é espiritual. As nossas batalhas são geradas no mundo espiritual, tá? Então, para entrar nessas batalhas, elas têm que ter projeto e propósito de Deus. Veja, a paciência, a oração e a obediência. Uma mulher com oração temente a Deus e notável pelo amor do seu povo, será que ainda existe mulheres que dão sua vida para salvar vidas? Aqui uma pergunta: será que existe mulheres hoje que dão a sua vida para salvar vidas? Não é? Aqui diz uma experiência de uma missionária brasileira, a Nauzira, ficou conhecida em Angola como a missionária que ficou. Vocês já ouviram essa palavra aqui, essa história? Uma missionária angolana, de Angola, quer dizer, que ela é brasileira, mas ela estava em Angola. Como a missionária, ficou conhecida como a missionária que ficou nesse país. Acontecia uma terrível guerra com a intensificação do conflito e muitas pessoas fugiram, abandonando seu povo, mas a Nauzira ficou. Ela decidiu ficar em meio à guerra, vivendo em perigos para ajudar e salvar os angolanos. Presta atenção que as próprias pessoas de lá fugiram. E ela, que era brasileira, ela estava lá com um propósito. Por isso que ela ficou. Muitos não entendem porque certas coisas acontecem e acham até um absurdo, não é? Porque tem um propósito. Deus tinha um propósito nisso tudo. Foi conduzida por Deus ao Brasil. Olha, foi conduzida por Deus do Brasil para o continente africano, para ser usadas como instrumento de salvação, né, do corpo. Era enfermeira. Veja que ela era enfermeira, missionária enfermeira, e da alma como missionária. Antes de algo aconteça, Deus já tomou as providências para o que virá. Não importa o quanto o homem domine ou tenha poder, Deus é maior que reis e governantes e governa todos lá do céu. Deus tem a vida das pessoas em suas mãos, assim como Deus usou a vida de Esther e de Nauzira. Será que ele pode usar a sua vida para salvar pessoas ou até mesmo povos? Você está disposto a morrer para que outros vivam? Aceitar viver os propósitos de Deus é a melhor ocasião que podemos tomar. Escolher servir a Deus independentemente das circunstâncias é a melhor vida que podemos ter. Que as nossas vidas sejam lembradas por cumprir os propósitos de Deus. Querido, minha querida irmã, muitas vezes nós viemos a este mundo, a esta terra, e ainda não sabemos qual é o propósito de Deus. Quando você cumpre o propósito de Deus, há paz no teu coração, alegria, há satisfação, porque você está dentro do propósito de Deus. Você sente de que o Senhor está ali conduzindo a sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele aqui, depois que ele se converteu, depois que ele entregou a vida, ele apanhou, irmão. Ele naufragou, mais na frente nós vamos ver sobre isso, tá? Ele naufragou juntamente com 240 pessoas, e ele disse: ficai firme, porque nenhum de vocês vão morrer, nenhum vai cair, nem o cabelo da sua cabeça, porque o Senhor vai salvar a todos. Um homem que se dedicou totalmente à obra de Deus, à obra missionária, foi chicoteado, foi deixado como morto, não é? Quantas coisas Paulo aconteceu com ele, pois ele
ficou firme, ele não se exaltou, ele não diz, eis aqui o Paulo, eu sou o Paulo, não, ele ia fazer os evangelismos, ele ia buscar as almas por amor a Cristo, por amor a Jesus. Paulo não quis se exaltar, dizer que ele era alguma coisa, e a Bíblia Sagrada aponta o apóstolo Paulo como dos maiores missionários do Novo Testamento. Dos maiores missionários do Novo Testamento. Ele evangelizou a Ásia e a Europa. Tá? Então a palavra do Senhor, eu quero ler novamente aqui. Quero ler novamente essa palavra aqui de Esther, do apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos 24. Em nada, porém, considero a minha vida preciosa. Veja aqui que ele falou. Nada, porém, considero a minha vida preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, quando você leva a sério a palavra de Deus, quando você leva a sério o testemunho, nós fomos enviados aqui como testemunho do céu para proclamar o evangelho, a palavra de Deus, não nos mostrar, não ficarmos por aí nos apresentando como artistas, né? Como pessoas importantes. Na verdade, irmãos, quem é importante é o Senhor Jesus. Foi para isso que eu fui enviada, foi para isso que você foi enviado para o reino de Deus crescer, para que as pessoas busquem o Senhor. Não por causa de você, mas por causa do evangelho, por causa da palavra. É isso aí acontecendo, que hoje o evangelho está sendo vendido, trocado por algumas moedas ou por alguns reais, não é? Deixaram-se totalmente de adorar a Deus para adorar o homem, para adorar as coisas em busca desenfreada pelo dinheiro, pelo poder, o poder em todas as áreas. Então muitas vezes o homem perdeu o caminho, perdeu o seu propósito, perdeu a sua missão. Por isso nós vemos hoje muitas igrejas fracassando, muitas igrejas fechando, muitos escândalos, porque os líderes religiosos deixaram de seguir a verdadeira palavra, o verdadeiro Jesus. Então Deus, ele saiu desses ministérios. Deus, ele saiu dessas igrejas. E os próprios líderes estão liderando sozinhos, não tem mais ajuda do Espírito Santo. Por isso há esses escândalos, por isso há essas disputas de poder, quem fica, quem sai, tá? Então por isso há essas divisões todas que vocês estão vendo por aí. A Bíblia diz que nos últimos dias iria acontecer. O Senhor está fazendo diferença entre o santo e o profano. Falou, eu faço diferença entre o bode e as ovelhas. Os bodes ficarão do lado da esquerda, as ovelhas ficarão do lado direito. Então nós chegamos o tempo da separação dos bodes e as ovelhas. Estamos nesse tempo. Então você que está me ouvindo agora, talvez a igreja, o ministério que você está ruindo, você sabe que está ruindo, irmão, busque a Deus. Não olhe para o homem, vá para a igreja, vá para o joelho, vá para a oração. Busque o Senhor. Pai, eu não posso perder a minha salvação. Senhor, eu não posso perder de entrar no reino do céu, que esses escândalos não venham entrar na minha mente, nem no meu espírito, mas que eu busque o Senhor. Que você, muitas vezes, precisa buscar o Senhor de todo o coração e servir a Deus, irmão. Porque vai acontecer, é o que o Senhor tem falado. E que você tem que servir a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor, vamos meditar. Leia lá o livro de Esther, no capítulo 4, do 1 ao 17. Leia também Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 4. Leia todo o versículo, até o 38 aqui, tá? Leia, aprenda. O Espírito Santo de Deus vai te dar instrução e sabedoria. E você vai estar mais tranquilo.
Tem tantas pessoas que estão correndo para lá e para cá, não sabe mais o que fazer. Parece que galinha que perdeu os ovos. Por quê? Porque não estão cumprindo com o seu ministério, com a vontade de Deus. Outros estão querendo só se aparecer. Outros estão querendo só fazer aquilo que eles acham, que eles gostam de fazer. E não estão fazendo o que Deus mandou fazer, tá? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos a Ti. Nós Te bendizemos e Te exaltamos, Senhor. Obrigado por esta manhã. Obrigada por este dia. Obrigada por esse momento aqui estamos juntos. Para poder louvar, glorificar o santo nome do Senhor. Aquele que é, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. O Deus que não muda. O Deus que está com as suas mãos estendidas, seus ouvidos abertos para ouvir a nossa oração. Vai de encontro, Pai. Aqueles que estão no sítio, na chácara, nas fazendas, aqueles que estão em casa, aqueles que estão passando momentos de muita tribulação, de muitos problemas, Senhor, financeiros, problemas espirituais, problema familiar, problema com a esposa, problema com o marido, problema com os filhos. Pai, em nome de Jesus, dá graça, sabedoria, unção. Quebra toda a ação do inimigo que está dentro dessa casa, dentro dessa loja. Essa pessoa que não tem, Senhor, prosperidade, essa pessoa, Pai, que não tem alegria, Pai, a sua loja, o seu estabelecimento comercial não vai bem, dê a ela sabedoria, a unção e a graça, para que trabalhe de acordo com a tua vontade, o teu plano, Senhor, e a tua vontade, em nome de Jesus. Vem, querido Deus, abençoar a tua igreja, abençoar o teu povo, abençoar teus filhos. Repreende as doenças, a enfermidade, a inveja, a miséria, a macumbaria, a feitiçaria. Proteja-nos, livra-nos, em nome de Jesus, e que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo opere sobre nós. Amém, querido irmão? Quero dizer para você que amanhã é quarta-feira, nós estaremos aqui na Associação do Amor, aqui em Araxá, atendendo as pessoas onde auxilia, né, e ajuda pessoas que têm câncer. Estaremos ali atendendo as pessoas. Então, você que é de Araxá, amanhã a partir das 2h estaremos ali atendendo, ali na Associação do Amor, em frente ali do Colégio São Domingos. Então, esteja presente, vá. Você quer ser curado? Você quer ser abençoado? É preciso que você esteja lá. Porque a Bíblia fala, irmão, você precisa querer, tá? Você precisa ter vontade de ir. Não adianta você ter vontade e não vai. Então, a vontade só não adianta, você tem que ter vontade e começar a andar. Não, eu quero mudança, eu quero mudança na minha vida, eu quero mudança na minha casa, eu quero mudança no meu ministério, eu quero mudança na minha vida. Então, vá. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Jesus, da palavra, do poder de Deus, daquele que pode mudar a vida de uma pessoa, tá bom? Então, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe os teus filhos. Bom dia, Espírito Santo. E amanhã estaremos de volta das 10 ao meio-dia pela 94 FM e também pelo Facebook. Se inscreva no nosso canal. Nosso canal é Josi Lima, programa Bom Dia Espírito Santo, Pastor Francisco, Pastora Josi, no Facebook e também no YouTube, porque tudo que nós gravamos aqui fica gravado, a gente manda lá para o YouTube e lá você pode assistir 1 vez, 2 vezes, até guardar a palavra de Deus no seu coração, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família e amanhã estaremos de volta em nome de Jesus. Seja um parceiro, uma parceira do Projeto Mil Almas e ajude a pregar o Evangelho, a levar essa palavra, porque como você, centenas e milhares de pessoas vão ser abençoadas através dessa palavra. Que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus opere grandemente na tua vida.